Atlético Mineiro, esse sim, firme e forte na Série A, manteve o Rodrigo Caetano, tinha uma cobiça aí do Corinthians, não aconteceu. Ele faz o planejamento, continua contratando e o Rodrigo Caetano fala sobre Gustavo Scarpa, sobre a expectativa pela permanência do Hulk e muito mais. Alguns talvez estivessem até torcendo, poxa, vamos nos livrar dele, mas não, vamos aguentar mais um pouquinho. Se preparem. Mas eu sei que é com carinho. Bem-humorado, Rodrigo Caetano deu a sua primeira coletiva após o anúncio da sua permanência. Eu tenho um contrato e a minha opção foi por cumprir o meu contrato com o Galo. Espero que o Galo cumpra também, né, presidente? Fechado com o Galo para os próximos anos, Caetano terá uma série de desafios pela frente. A começar pela montagem do elenco para 2024. 2 a 3 peças que saem, ou que provavelmente sairão. E 2 ou 3 que chegam para melhorar. Reformulação não é uma palavra que faça parte, né, do meu vocabulário. Bom, em relação ao que você me perguntou do Scarpa, porque é muito difícil quando entram concorrentes, né, com maior poder aquisitivo. Eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão porque não tem condição. Então, o nosso trabalho é tentar chegar antes. Outro tema é a permanência de Hulk. É descansar e deixar o futuro nas mãos de Deus. Sobre o futuro, eu vou deixar para falar no futuro. Estou falando mais deixando para o futuro, porque realmente a gente tem que pensar no futuro lá na frente. Da nossa parte toda aqui, o Hulk sai daqui de bengala, né, presidente? Ou nem sai, né? Ou nem sai. Ou amanhã ou depois está dentro do clube, está dentro de alguma situação. Então, não vejo por onde ele se desvincular do Galo. No caso de Vargas, muito criticado pela torcida, a diretoria aceita conversar se houver uma proposta boa para o Atlético. Caso parecido com o de Paulinho, artilheiro do Brasileirão. O que eu posso te afirmar é que nós não tivemos nenhuma proposta nesse momento. A gente sabe que a janela de janeiro europeia ela não é a mais favorável, que o clube vai avaliar uma proposta que seja realmente irrecusável e o tanto quanto ele vale. Até agora não tivemos, tá? Em relação às saídas aí que tu supostamente tenha dito, saída por venda, até o presente momento não. Um desafio que preocupa o torcedor é o orçamento para o ano que vem. O Atlético terá cerca de 40 milhões de reais para gastar na compra de novos atletas. Um valor menor do que as cifras envolvidas na negociação entre De La Cruz e Flamengo. Não é segredo para ninguém que a gente não tenha esse caixa, né? Não é segredo e não é vergonha. Pelo contrário, eu vejo isso como mérito de estarmos aí competindo com outros clubes que arrecadam, né, o dobro da gente ou 3 vezes mais. Bom, tá aí o Rodrigo Caetano trazendo um panorama geral. Não pareceu preocupado em relação a perder o Hulk. E a gente falou que ali viu também que Paulinho, os principais astros, segundo ele, nenhuma proposta ainda vantajosa veio. E tem o Gustavo Scarpa. Esse sim é um grande desejo, não apenas do Atlético Mineiro, mas principalmente do Felipão. Eu ouvi, se é verdade ou não, mas eu ouvi que o Felipão falou com o jogador, né? E quando tem a interferência do treinador, cara, para quem recebe a ligação no caso do Scarpa, deve ser algo especial. Saber que um treinador te quer. Estamos falando de um Galo que é um time extremamente competitivo, gigante, tem história, tem um elenco formado, né? Eu acho que cabe dentro desses times que estão fazendo contratações ou procurando contratar. Diferentemente do Corinthians, vai precisar passar por uma reformulação ainda maior, mais profunda. Galo, Flamengo, Palmeiras, eles precisam, o caso do Flamengo, são contratações pontuais, né? O Scarpa teve uma passagem assim, brilhante na equipe do Palmeiras, ele conseguiu fazer realmente a diferença no Palmeiras. Se voltar para atuar no futebol brasileiro e, enfim, se for se concretizar com o Galo, vai ser um ótimo reforço. Será que o Tite não vai ligar para o Scarpa também? O quê? Uma briga boa de treinadores aí. E de time também, né? E dinheiro. E de time também, porque o Flamengo vem forte em mais uma temporada. Bom, falando em Mercadão da Bola, por enquanto... Gustavo Scarpa, melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2022. Do ano passado. Isso. Do ano passado. E nessa temporada não está bem no campeonato, não está bem na Europa, não foi bem no Nottingham Forest, emprestado para o Olympiacos da Grécia. Não está bem e pode voltar. Temos números do Scarpa aí, porque o Flamengo está de olho, negociando. O Galo também quer o Scarpa. Números nos clubes europeus em 23 e pelo Palmeiras em 22. Pelo Verdão, 58 jogos.
Olha aí a porcentagem, 88%, 58 jogos, 51 como titular, jogando muito, dando assistência, correndo por todo o campo. Melhor jogador do Brasileirão, Verdão campeão. 13 gols nos 58 jogos e 15 assistências. O que ele dava de assistência ali em bola parada, escanteio, etc. Nottingham Forest, só 10 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Olha aí. Só 10 jogos, 6 como titular. Olympiacos, 11 jogos, só 3 como titular. Tá mal na Europa não quer dizer que não tem potencial, tá todo mundo de olho nele. Quem precisa mais, o Galo ou o Flamengo? Bira, o que seria bom para quem precisa mais é um lado da conversa. O outro lado é o que seria melhor para o Scarpa nesse momento? Bom, o que é melhor para o Scarpa, acho que é uma decisão dele. Ele tem que considerar um monte de coisa, até algumas coisas pessoais. Numa dessa, se ele quer dinheiro, é uma coisa. Se ele quer jogar, é outra. Se ele quer insistir em ficar na Europa. Onde ele quer morar. Ele já morou no Rio, quando jogou no Fluminense. Numa dessa, ele quer voltar para o Rio. Numa dessa, ele quer morar num outro lugar. Numa dessa, ele quer ficar na Europa pela vida dele. Ele quis muito ir jogar na Europa, né? Ele deixou claro que era um projeto pessoal dele de ter essa experiência de viver na Europa, né? Não é nem só por jogar no futebol europeu, mas por ter uma vida na Europa. Então, tem várias questões ali que é melhor para ele. Eu acho que o Atlético precisa mais, até porque o Atlético tem menos opções que o Flamengo no elenco. Então, o Atlético precisa mais. O Flamengo está para anunciar aí o De La Cruz, por exemplo, fora que já tem De Arrascaeta, já tem Gerson, já tem Everton Ribeiro, já tem... Daí, claro, é uma posição um pouco diferente, mas dependendo do arranjo pode ter uma disputa ali. Já tem o Cebolinha do lado esquerdo também, o Bruno Henrique. Então, o Flamengo já tem muitas opções, o Scarpa brigaria mais por posição. Provavelmente, ele no Flamengo jogue menos do que ele jogaria no Atlético, né? Ele teria que revezar mais, né? Mas agora, onde ele vai é uma questão de escolha pessoal dele, né? Agora, os números ali que a gente viu, para mim são um pouco compreensíveis porque a característica de jogo dele não casa muito com a Europa. Ele não é um jogador tão intenso assim, né? De pensar tão rápido, correr tanto, marcar tanto. Ele até já jogou de lateral no Palmeiras, mas não é a característica principal dele, é mais marcante. E ele ainda foi jogar em 2 países que exigem muito isso, né? A Inglaterra, que tem aquele futebol da Premier League, que é uma loucura, você fica correndo o tempo todo, né? Correndo com qualidade, mas correndo muito. E então ele teria que compensar muito. Ele sendo um jogador um pouquinho mais cadenciado, ele teria que compensar muito na qualidade técnica, acabou não acontecendo. E na Grécia, é um futebol também de pouca inspiração e muita transpiração, né? O futebol grego é um futebol também de muita luta, não é um futebol tão técnico assim. E no final das contas acaba tendo intensidade. Jogadores muito fortes, né? O futebol grego tem jogadores muito fortes, muita força física, então acho que ele também não se encaixou tão bem. Talvez o Scarpa também tenha dado azar de ter ido para países em que não encaixava tão bem. Talvez na Espanha, em Portugal, ele teria uma condição melhor de acabar se destacando mais, jogando mais tempo nos times que tivesse. Dadas as devidas proporções, me parece muito a mesma situação do Ganso, né? Que em alguns momentos não conseguiu porque precisava de um dinamismo maior. E o Ganso é esse cara que põe a bola no chão, que desacelera o jogo, quando precisa acelera com um passe espetacular. Então, não deu muito certo. O Scarpa, em cima do que você está dizendo, e o Bira também falou, mas o Scarpa não é mais dinâmico, mais intenso? Mais do que o Ganso? Mais que o Ganso, mas ainda é menos do que o jogador médio do Nottingham Forest, que é o Gibbs White, que é um jogador que meio que ficava lá no meio de campo com ele, ou meio brigando por posição com ele, entendeu? Porque é muito carregar a bola, ainda mais em time pequeno da Premier League, muito carregar a bola, você tem que estar toda hora, né? Muita transição rápida, e não é tanto a dele, ele é um cara... E ele também, daí me surpreendeu ele acabar não tendo nenhuma assistência, porque como ele é bom de bola parada, eu achava que ele acabaria tendo alguns cruzamentos que resultariam em gol, e acabou não acontecendo. Desculpa, Natália, te interrompi. Não, acho que é isso, assim, o que é melhor para a carreira dele, obviamente que a gente sempre vai pensar em Europa. É uma outra oportunidade, um outro clube da Europa para que ele se potencialize. Há informações de que ele talvez não quisesse voltar ao Brasil agora. Que ele gosta dessa questão da cultura e tudo mais, de viver essa experiência, mas ele tem que se encaixar num time que vá render para o futebol dele. Por enquanto ele está esquecido, não ao futebol brasileiro. 2 grandes times, há uma tendência de um Atlético Mineiro na temporada que vem
não ser como foi na temporada passada e nessa temporada, né? Porque a gente esperava um Atlético Mineiro brigando pelo título. Brigou no final ali, mas muito em função das coisas que aconteceram dentro do Campeonato Brasileiro, não propriamente pelo que foi a temporada inteira do Atlético Mineiro. Agora, o Flamengo tem um baita time. Um baita time. Everton Ribeiro continua, não continua? Ele vai jogar ali por aquele lado? Encaixa? Encaixa. O Gustavo Scarpa encaixa nos dois times. A briga para ser titular é bem maior no Flamengo, né? Para ele, na posição dele, né? Mas eu acho que ele chegaria como titular. Você acha? O Everton Ribeiro não tem sido utilizado, né? E tem uma carência por aquele lado direito. Normalmente você sobe alguém por ali, o Gabi às vezes faz aquela função, mas ele joga por aquele lado. Onde jogou o Luiz Araújo, essa temporada? É, que o Luiz Araújo é mais ponta, né? Porque agora tem De La Cruz chegando, né? No meio de campo, o Pulgar não vai sair. Não. Daí tem duas vagas. Gerson deve ficar, né? Gerson, De La Cruz. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Eu imagino mas são nesse quantos momento De La Cruz e campeonatos? Arrascaeta. Então, mas são quantos campeonatos? Dependendo do que o Tite fizer, e aí ele pode administrar melhor isso do que foi feito com o Dorival, que foi muito criticado pelas opções que ele fez. Ele tem pelo menos 2 times para jogar vários campeonatos. Então, a utilização de time, como muitos outros times no mundo inteiro fazem, você tem. Agora, vai depender do que ele quer para a carreira dele. É o que ele falou, Rio de Janeiro ele já conhece. Minas ele chega como, para mim, é titular absoluto. Diga, Eugênio. É isso. É um jogador com enorme potencial para o futebol brasileiro. Tem que ver a cabeça dele, ele tem um pensamento diferente da média aqui, né? Ele sempre disse que gostaria não só de jogar, como de viver na Europa. Ele está tendo essa experiência de vida para ele. Agora, aqui no Brasil, ele pode jogar em quase todos os times. No Flamengo tem essa dificuldade. O Flamengo é um time hoje difícil de arrumar vaga. Para ser titular, assim, do principal time do Flamengo, é difícil arrumar vaga. A gente tem passado os dias aqui discutindo, né? Onde bota o De La Cruz, o que faz com o Bruno Henrique, o que faz com o Gabigol, o que faz... E eu tenho defendido... que o Tite siga aquilo que você já fala faz tempo. 2 times. 2 times. Que a Natália falou também. Aí, ok, 2 times. Mas aí vai querer vir para jogar teoricamente... Ele já viveu esse ambiente de 2 times no Palmeiras, né? No começo da passagem dele no Palmeiras, o Palmeiras usava 2 times. E nem sempre ele estava no primeiro. Ele demora para engrenar Demora. O Lucas Lima é contratado para ser a referência ali do Palmeiras. O Rafael Veiga também demora. Mas ele demorou anos. Rafael, a maioria dos jogadores, quando demoraram um tempo ali de assimilação e depois deslancharam como deslancharam. Talvez ele esteja apostando nisso, caso queira permanecer no Olympiacos. Primeiro ano foi difícil e tal, adaptação. Mas vai desenvolvendo, talvez. Ele pode estar apostando nisso, né? Pode. O Rodrigo Caetano, homem do futebol do Atlético Mineiro, falou sobre a possibilidade de o Scarpa defender o Galo. Vamos acompanhar o que disse o Rodrigo Caetano? A gente tem ele falando? Pode colocar. Bom, em relação ao que você me perguntou do Scarpa, aí eu estava falando para o Igor antes. Se nós definimos em conjunto, com o treinador, com o SIGA, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois aparece uma grande oportunidade e a gente não vai trazer, óbvio que vai trazer, a gente tenta sempre antecipar até futuras saídas, né? Ou seja, trazer um jogador aí como um seguro para uma futura saída de outro. Então, você me ajudou com a pergunta, porque é muito difícil quando entram concorrentes, né, com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão porque não tem condição. Então o nosso trabalho é tentar chegar antes. A informação é que o Nottingham Forest aceita abrir negociação com 6 milhões de euros, 30 e poucos milhões de reais, enfim. E aí o Galo e o Flamengo, inclusive o Rodrigo Caetano falou ali, né, da concorrência que é muito forte do Flamengo. Eu acho que seria uma excelente contratação, seja para o Galo ou para o Flamengo. Sim, é um jogador que no futebol brasileiro tem enorme destaque. Embora não seja mais um menino, mas ele ainda rende bastante por um bom tempo. Que idade está o Scarpa? Já chegou aos 30? Não lembro, deve estar beirando. Perto de 30 anos, né? Mas 29 anos, me confirma aqui o amigo Pedro Ferrari,
Se voltar, excelente contratação. A gente está falando, mas ele tem esse negócio da cultura, de conhecer outros países, espetacular. Mas o cara tem que jogar também, né? Imagino que ele tenha vontade de jogar na Europa. Ele não foi lá para passear ou para andar de skate e comer e tomar leite condensado. Ele foi também para fazer isso. Mas eu acho que parte pelo que o Eugênio falou, assim, às vezes na coisa de... No Palmeiras também demorou um pouco. Então talvez aqui também demore um pouco. É cultura diferente, é uma situação diferente. Eu tô vendo quanto o Nottingham Forest pagou. Não pagou, né? Ele saiu a custo zero, é isso? Vou ter que confirmar essa informação. Agora. Acho que foi fim de contrato. Foi fim de contrato, não foi? Acho que foi decisão dele. Ainda faltavam 6 meses para acabar. Mas ele já podia ele já fez um pré-contrato naquele... Então, assim, o Nottingham Forest ainda vai fazer dinheiro com ele, né? Eu acho um bom jogador. Se eu tivesse a oportunidade, aí eu tô falando, eu, Natália Ferrão, se fosse o Gustavo Scarpa, tivesse a oportunidade de ficar na Europa, eu ficaria. E aí, pensando numa projeção dentro do futebol, mesmo que fosse um time também intermediário de uma La Liga, para poder despontar e aí ter sucesso na carreira europeia. A questão nesse aspecto é como ele conseguiria encaixar essa negociação, achar esse... O empresário teria que trabalhar bem, o empresário dele, porque ele já não é garoto, 29 anos, então também para convencer um time espanhol que seja o Valência, vai pegar um time médio da Espanha nesse momento, um Valência da vida a contratar ele, teria que convencer e o Valência vai, mas ele não foi tão bem no Olympiacos e não foi tão bem no Nottingham Forest. Será que ele se encaixa na Europa? Entendeu? Então vai ter que ter um trabalhinho ali. Eu até acho que no futebol espanhol, pegando um time de meio de tabela, o Valência é um time tradicional, é um time tem um médio grande da Espanha, só não está num grande momento. Eu acho que ele se encaixaria. Mas a questão é de como conseguir encaminhar essa conversa e despertar esse interesse desse time espanhol neste momento. Seria mais fácil ele ter saído direto do Palmeiras para esse time do que depois dessa passagem na Europa que não está dando tão certo. Mas se ele quer ficar na Europa, acho que ele vai ter que conseguir engatilhar uma conversa dessa para mudar de liga. Sim. Acho que em Portugal, na Espanha, por exemplo, acho que ele teria mais chance. Sim, estou falando em ligas de nível razoável, vou te dar um nível exemplo, legal. Real Não vou falar Sociedade assim, se ele for para Bulgária, ele vira Deus na Bulgária, mas acho que assim, ele é um jogador grande demais também para futebol búlgaro, né? Então assim, estou falando em liga legal, que ele vai conseguir vaga em Champions League ou em Liga Europa. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz esse final de semana La Liga, Real Sociedade e Betis. Os dois times ele encaixaria. Porque precisa do articulador. No Betis tem o Isco. Mas só o Isco. E só. O cara para distribuir jogada. E nem sempre ele consegue fazer. Do outro lado tem o Paredes. Muitas vezes as coisas não funcionam. Então, assim, são dinâmicas de jogo que ele encaixaria bem. Holanda, no futebol holandês, não? Ou também é muita correria? Ou não é mais cadenciado? É que talvez que na Holanda já tem toda uma cultura de jogo, de movimentação, que daí talvez leve um tempo para ele entender também. Talvez seria esse tempo de adaptação, que daí talvez ele já não tenha mais tanto tempo também, né? Tá com 29, né? Volta pro Brasil! E é um mercado que paga bem menos também. E é um mercado que paga menos, é um mercado que paga menos. Agora, eu acho que aqui no Brasil ele tem espaço, tanto é que um monte de time se estapeando, time grande se estapeando por ele. Scarpa, podendo voltar para o Brasil. Muito bem, massa atleticana, gostaria de compartilhar com vocês aqui uma observação, na verdade uma análise facial aí de Rodrigo Caetano após aí a sua entrevista coletiva juntamente com o presidente do Galo, Sérgio Coelho, ontem na sede do Galão, né? Então essa parte aqui que eu separei foi quando perguntaram de Scarpa no Galo, né? A gente sabe que o Rodrigo Caetano ele não entrega por nada, né? Ele pode deixar nas entrelinhas. Eu gostaria que vocês dassem uma observada aqui nessa parte da fala dele, né, da resposta dele. O repórter que perguntou sobre Scarpa no Galo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, você me ajudou com a pergunta. Então, massa, quem acompanha aí as coletivas de Rodrigo Caetano sabe que ele não costuma entregar absolutamente nada, mas nas entrelinhas ele sempre deixa alguma coisa escapar. Eu separei para você essa risadinha de canto dele aqui ao repórter perguntar sobre Scarpa no Galo, né? Então o Scarpa aqui, se ele for retornar para o Brasil, ele quer retornar para jogar, porque um dos motivos, né, do retorno dele seria porque ele não está jogando. Então voltar para o Flamengo seria uma burrice, porque no Flamengo ele comeria um banco, né? O meio de campo aí, ainda mais com o De La Cruz agora no Flamengo,
reduziria muito as probabilidades dele conseguir aí uma titularidade. Então no Galo já a coisa é diferente. Já trabalhou com o Felipão, a informação que Lucas Tanaka, um dos setoristas que acompanha as informações do Galo, já falou que se retornar para o Brasil, ele nenhuma ligação para o Caetano e também para o Felipão, falou que a prioridade é do Galo. Então eu estou muito esperançoso que o Scarpa será a mente pensante do meio-campo atleticano para a temporada de 2024, né, massa? Comente aqui também se você está empolgado. Tamo junto, aqui é Galo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma notícia do Galo. Ajude-nos a chegar aí aos 40 mil inscritos. Estamos quase chegando a essa marca muito expressiva aqui no YouTube, beleza? Um forte abraço, aqui é Galo e fui!